Oh glória, oh glória, oh glória. Que maravilha, Jesus, que maravilha. Oh Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, vamos. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Oh glória. Fala Deus. Fala Deus, toca-me com braço. Fala Deus, fala Deus, atendo o seu mandar. Oh glória, que maravilha, né? Vamos ler a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Vamos ler? Somente um versículo. Somente esse versículo. Que diz assim: amados, todos já acharam? Quem achou da glória a Deus? Vamos ler a palavra de Deus. Amados, verso 11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenha da concupiscência carnais, que combate contra Levanta a sua Bíblia ao céu, levanta. Fala: Senhor Jesus, nesta noite, fala comigo através da sua palavra. Fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Amém. Aleluia. Pode se assentar. Pode exaltar a Ele. Aleluia. Oh glória, oh glória. Que maravilha. Irmãos, esse pequeno versículo a qual nós acabamos de ler, nós podemos ficar aqui durante horas falando somente desse versículo, a qual Pedro deixou escrito, meus irmãos, em uma das suas cartas. Que coisa gloriosa, né? Todos, se nós pegarmos, meus irmãos, todos os apóstolos, todos os discípulos, nós vemos eles orando, Deus respondendo, através de cura, libertação, paralítico levantando, cego enxergando, surdo ouvindo, né? Pessoas sendo libertas pelas garras demoníacas. Coisas lindas o Senhor fez através dos seus servos na terra. Ele faz no dia de hoje também. Se nós tivermos, meus irmãos, com a nossa vida baseada na palavra do Senhor, se nós tivermos, meus irmãos, com a nossa vida dentro desta palavra, sendo guiada pela essa palavra, coisas lindas o Senhor faz em nossas vidas. O Senhor, Ele continua operando. O nosso Deus é o Deus de ontem, o de hoje, e vai ser o Deus de amanhã também. Se Ele operou, meus irmãos, nessa época tão difícil, pensa, meus irmãos, numa época difícil de pregar o Evangelho. Foi na época que Pedro esteve sobre a terra, João esteve sobre a terra. Difícil era, meus irmãos, levar o Evangelho, porque não podia se falar abertamente como nós estamos falando aqui no dia de hoje. Hoje nós estamos confortáveis dentro de um templo. Se chover, não se molha. Se fazer frio, o frio não é tão intenso como lá fora, né? Hoje nós estamos aqui confortavelmente bem para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Mas nem sempre foi assim. Tempo difícil vivemos no dia de hoje. Não vou negar, meus irmãos, que tempo difícil nós vivemos no dia de hoje. Hoje a nossa luta, meus irmãos, maior não é contra César, não é contra Roma. A nossa maior luta, meus irmãos, não é contra o governo,
No dia de hoje, a nossa maior luta não é contra a potência desta terra. A nossa maior luta no dia de hoje, muitas vezes é conosco mesmo, é com nós mesmos. A nossa luta é intensa com nós mesmos, dia após dia. O inimigo tenta esfriar a nossa fé. O inimigo tenta abater a nossa fé. O inimigo tenta abater a nossa vida. Dia por dia vem luta contra nós mesmos. Muitas vezes, meus irmãos, nós mesmos se deparamos lutando com nós mesmos. Você já viu isso? Nós mesmos lutando contra nós mesmos. Não entendi foi nada, pastor Lúcio. Não estou entendendo nada nesta noite. Então vou te explicar melhor. Pedro escreve aqui uma carta que diz: amados, peço-vos como a peregrinos. Peregrino, o que é peregrinos, meus irmãos? É pessoas que de outra nação está dentro de uma nação que ele não nasceu naquela nação. Para resumir melhor para você, um americano dos Estados Unidos dentro do Brasil, um peregrino. Um brasileiro dentro dos Estados Unidos, no solo americano, norte-americano, é um peregrino. Naquela época havia muitos peregrinos, porque a perseguição era grande. A perseguição à vida dos cristãos era enorme. Não podia se falar abertamente, muitas vezes na pátria que você nasceu. Muitas vezes não podia se falar abertamente de Cristo, aonde você nasceu, cresceu, conviveu, chegou à fase adulta. Não podia falar de Cristo abertamente. Então muita gente migrava de um país para o outro. Muitas pessoas migravam de um país para o outro. Então Paulo escreve aos peregrinos. Pedro escreve aos peregrinos que está em outras nações, em outros povos, em outras línguas, para ele não esquecer, meus irmãos, para não cair no esquecimento daquele que o chamou e o separou, que não viesse cair no esquecimento deste povo. Você está em terra desconhecida, você está em pátria que você não conhece, mas o mesmo Deus que lutou por você lá na sua pátria é o mesmo Deus que vai lutar por você nesta pátria, aleluia. Ele não muda, Ele é o Deus de ontem, o de hoje vai ser o Deus de amanhã, aleluia. Eu sei que entre nós há peregrinos, pessoas que não é dessa pátria, mas estão aqui. Pessoas daqui foram para outras nações. E era necessário também para que o nome do Senhor viesse se expandir a terra. Não era somente pelas perseguições, porque Cristo falou: neste mundo tereis aflições, mas não tema, eu venci o mundo, vós também vencerá. Ele não estava com medo, muitos aqui não estavam com medo de morrer. Muitos peregrinos aqui não fugiu, foi com medo de morrer ou com medo da espada de Roma. Porque o cristão, meus irmãos, ele já tem que ter essa ciência que o cristão é perseguido. O cristão, meus irmãos, ele é perseguido, a igreja é perseguida. Esses que estão peregrinos aqui, muitos não fugiu com medo de Roma, mas saíram da sua pátria para que o nome do Senhor Jesus viesse a ser conhecido aos quatro cantos da terra. Esse é o dever da igreja: pregar, anunciar, falar do amor de Cristo. E Pedro, ele alerta aos peregrinos: vós que estão em outras pátrias, Deus é o mesmo, Ele não mudou. E forasteiros, olha, meus irmãos, os forasteiros é aqueles que não têm endereço certo. Hoje ele está aqui, é um missionário. Hoje ele está aqui anunciando o evangelho. Amanhã ele está em São Paulo, capital. Depois da manhã ele está no estado de Minas Gerais.
ele não tem destino, meus irmãos. Ele não tem um endereço fixo. Ele é forasteiro. Então, trazendo para este mundo atual, eu quero falar para vocês, meus irmãos, que Pedro ele fala algo importante aqui para nós nos dias de hoje. Foi importante no passado e é importante nos dias de hoje. Que vos abstenhas da concupiscência da carne. Olha que importante, meus irmãos. Quem combate contra a sua alma. E é notório nos dias de hoje, muitos tinham essa dificuldade. Era peregrino, forasteiro, tinha que lutar contra a concupiscência da carne. Hoje, meus irmãos, nós estamos confortavelmente bem. Não somos peregrinos nessa terra, porque essa terra, o nosso endereço não é aqui. Somos forasteiros, porque o nosso endereço não é aqui. Há algo grande preparado para nós. Há algo grande preparado para a igreja. Há algo grande preparado para este povo, aleluia. E esse algo grande não é aqui na terra. Tem algo grande te esperando no céu, aleluia. Aqui nós somos peregrinos, forasteiros, porque nossa cidade, nosso país não é este. É a cidade celestial que o Senhor Jesus foi preparar. Se o cristão está esperando coisa grande aqui nesta terra, a Bíblia fala que ele é pobre, cego e nu, porque ele está esperando coisa grande nesta terra. Coisa grande, meus irmãos, não é aqui. Há coisas grandes para nós se deleitar. Há um endereço fixo para nós, onde nós não vamos precisar ser peregrino e nem forasteiro. Há coisas grandes nos esperando. É preciso que nós viemos lutar. É preciso que nós viemos batalhar. É preciso que nós não viemos entregar os pontos. Por isso que o diabo luta tanto contra a nossa vida. Hoje a nossa luta é o quê? Não é contra Roma. A nossa luta hoje não é contra o país que é ditador, que é comunista. Hoje a nossa luta é contra nós mesmos, porque os cristãos estão perdendo a luta, porque estão dando lugar para a concupiscência da carne. E Pedro fala que isso é um mal constante na vida do cristão. O homem que dá lugar à carne, o homem que dá lugar à concupiscência da carne, ele é um crente derrotado, porque é um combate diário, meus irmãos. Eu gosto muito daqueles cultos avivados, dos louvor. Eu gosto muito, meus irmãos, quando Deus começa naquele culto abençoando a igreja. Mas há um dever conosco também, de anunciar que você está numa guerra constante. Hoje a guerra é com você mesmo. Hoje você luta, hoje você levanta da sua cama desanimado, triste, abatido. O programa que você fez ontem para estar na casa de Deus, a concupiscência da carne lutou contra a alma. E daqui a pouco chega a hora do culto e você não vem para o culto. Isso aí é uma luta espiritual entre você e a concupiscência da carne, o pecado que há na terra, que não deixa vir adorar a Deus, vir buscar a Deus, aleluia. Há uma luta na vida do cristão. A concupiscência da carne está aí, meus irmãos. É necessário nós relatar e deixar relatado nesta noite que você tem uma luta diária e que essa luta precisa ser vencida. Que essa luta, meus irmãos, você tem que sair vitorioso. A luta todos os dias contra a nossa vida. A luta todos os dias contra a nossa casa. Todos os dias passamos na fornalha. Quando nós não passamos na fornalha, somos lançados na cova dos leões. Quando nós não é passado na fornalha, nem lançado na cova dos leões, tem uma espada querendo
rolar a nossa cabeça e ser jogado como mártir. Olha, meus irmãos, nós temos uma luta diária e você não pode esquecer. Eu me alegro aqui quando todos discípulos e apóstolos, eles pregaram contra o pecado. Ele curou. Avivou a igreja, avivou. Pessoas entravam enfermas, saía curada, saía dentro dos templos. A Bíblia fala que só a sombra dos discípulos, dos apóstolos, curava as pessoas. Mas para que aconteça isso, esse avivamento no meio da igreja, há um caminho a percorrer. E quando o pastor ele começa a pregoar e falar desse caminho, o pastor ele é salgado, ele é ignorante, o pastor ele não serve para apacentar as ovelhas. Então, meus irmãos, Pedro, ele está com a fala errada. Ele fala que nós temos, meus irmãos, sim, que lutar contra as concupiscências da carne. Porque a concupiscência da carne faz mal à alma. E nós sabemos, meus irmãos, que se faz mal à alma, é uma janela aberta para o corpo. Quando atinge a alma, meus irmãos, já está uma janela aberta para tirar o teu espírito da comunhão com o Espírito de Deus. Isso é um perigo. Paulo está falando com os peregrinos: olha, a maior luta de vocês não é ser peregrino e nem ser forasteiro. A maior luta de vocês também é concupiscência da carne lutando contra a alma. Olha, meus irmãos, isso é uma luta diária. Pecamos com olhares, maus pensamentos. Olha, meus irmãos, se nós for falar aqui de pecado, o pecado não é só adultério. O pecado é concupiscência da carne, não é só adultério. É a bebida, a maconha, a cocaína, a traição, falso testemunho. Há vários pecados, meus irmãos, que é atraído pela concupiscência da carne. Não é só a pessoa que está em adultério está em pecado, não. A pessoa que fala mentira está em pecado. Ah, pastor, isso não se prega mais, mas aqui prega ainda. Ah, pastor, isso não se fala mais, mas aqui se fala. Porque aqui nós não estamos querendo enganar ninguém, estamos querendo ganhar almas, porque há coisa maior que está preparado para a sua vida. Nós queremos falar para você que tem coisas grandes preparadas para você. Deixa a concupiscência da carne de lado, luta contra ela, não entrega os seus pontos, não se entrega. Pedro pregou, Paulo pregou. Se nós for ler aqui em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, Paulo ele fala assim, ó: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Isso aqui é uma pregação para obreiro, né? Mas quando nós falamos obreiro, é para toda a igreja. Procura se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus, que não se vergonha da palavra de Deus. Hoje, meus irmãos, nós vimos tanto tipo de crente que tem vergonha de carregar a Bíblia, crente que tem vergonha de falar do nome dele, crente que na igreja é uma coisa, lá no seu trabalho é outra. Irmão, isso está tudo errado. Se você quer receber as bênçãos do Senhor, você tem que lutar contra a concupiscência da carne. Se você quer ser abençoado pelas mãos do Senhor teu Deus, há um caminho a percorrer. Primeira coisa, você tem que lutar. Paulo ele está falando aqui: procura se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem vergonha de falar, que não tem vergonha de falar dele, e maneje bem a sua palavra. E Paulo também ele fala aqui no capítulo 2 de 2 Coríntios, capítulo 2, verso 1: tu, pois, meu filho, fortificar-te na graça que há em Cristo Jesus.
Primeiro, meus irmãos, para nós se apresentar a Deus, para nós poder, meus irmãos, fazer um bom combate da concupiscência da carne que luta contra a alma, primeiro o que nós temos que fazer? Fortificar na graça quem é em Cristo Jesus. Aí eu pergunto para a igreja: tu quer vitória, mas você tem buscado se fortalecer? Você quer vitória para a sua vida, mas você tem procurado buscar o fortalecimento de Deus para a sua casa, para a sua vida? Se você não tem buscado o fortalecimento de Deus para você, se você não tem orado, buscado a Deus, para Deus fortalecer a tua vida, se você não tem buscado a Deus para Deus fortificar os seus passos, se você não tem buscado a Deus para que Deus venha te fortificar nos seus pensamentos, se você não tem buscado a Deus para Deus fortificar a sua vida na terra, você vai ser derrotado. Mas se dia por dia você tem buscado a Deus, tem procurado ser revestido do poder do Senhor, se dia por dia a luta tem batido na tua porta com grande fúria, mas você está ali em oração, você está ali no temor, você está ali buscando a presença de Deus, o diabo vai se levantar, mas há um poder que é na tua vida que vai fazer ele cair por terra, e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia, oh glória. Eu posso citar aqui vários homens de Deus que punhavam a espada, era homem de guerra, mas por não vigiar da concupiscência da carne, lutando contra a alma, caiu no erro. Eu posso citar, a Bíblia fala que Davi foi segundo o coração de Deus, mas teve um dia que a concupiscência da carne lutou contra a alma dele e abriu uma janela para o pecado. O espírito dele se afastou do Espírito de Deus e ele caiu no erro. O seu filho Salomão, a Bíblia fala que não vai ter e não houve homem de sabedoria igual, homem de riqueza tal. Olha como Deus é profundo. Não houve e nem vai ter homem com essa sabedoria e nem com essa riqueza. Mas um certo dia ele se encontrou nesse combate, a alma lutando contra a concupiscência da carne. Abriu-se uma ferida, o espírito dele foi atingido, se afastou de Deus e caiu no erro. Eu posso citar vários aqui. Pai Abraão, homem de fé inabalável, homem de fé estruturada, mas um certo dia ele chegando no Egito, a fé dele diminuiu. Ele falou para Sara: Sara, você é uma mulher de boa formosura. Sara, você é uma mulher de boa estrutura física. Não fala que tu é minha esposa. Ele teve medo de morrer, porque ele falou: se falar que você é minha esposa, vão querer me matar para ficar com a viúva, bela e linda. Fala que você é minha irmã. Num certo momento, o pai da fé, como é considerado, Abraão é considerado o pai da fé. Mas um certo dia da sua vida, ele se encontrou numa luta entre a concupiscência da carne. Porque qual é a sua concupiscência da carne? O temor, o medo caiu sobre ele e ele perdeu a fé. A alma foi atingida e abriu-se uma grande ferida na alma dele. Eu posso falar de vários homens, meus irmãos. Eu posso citar homens de Deus que tiveram a sua fé abalada. Pedro, que escreve aqui a carta de Pedro. Eu posso citar Pedro.
Pedro, ele fala: Senhor, eu não te largo por nada. Eu não te largo por nada, Senhor. Pedro falando: eu não te largo por nada. E um certo dia, o temor caiu sobre a vida dele. O medo caiu sobre a vida dele. Olha que coisa terrível o medo, irmão. O medo, ele quebra a estrutura física do homem e atinge a sua fé. E o diabo sabe o ponto fraco de cada um que aqui está. O diabo conhece a cada um de vocês. O inferno viu você quando saiu do ventre da sua mãe. O diabo viu quando Deus te fez uma promessa. O diabo viu quando Deus te separou você para uma boa obra. E ele agora quer quebrar essa estrutura da sua vida. Mas aqui, meus irmãos, Paulo, ele dá uma grande dica para nós. Primeira coisa que nós temos que fazer, meus irmãos, é se revestir de toda a armadura de Jesus. Como que eu posso se revestir, pastor Lúcio? Buscando a Deus, orando ao Senhor, estando perto do Senhor. Porque quando nós estamos fora, afastado do Senhor, nós somos uma presa fácil. Ou como nós somos uma presa fácil, irmãos. Ou como nós somos uma presa fácil quando nós estamos longe do Senhor. Uma presa fácil. Não temos força. Não temos força para vir para a igreja. Não temos força para orar. Não temos força para ler a palavra. Não temos força para falar de Jesus. Não temos força para nada. É um crente derrotado. É um crente que falhou. Mas o importante disso tudo, meus irmãos, que todos esses homens de Deus que eu citei, e há muitos dentro da Bíblia Sagrada, falharam a Deus. Abraão falhou, mas ele não permaneceu no erro. Davi errou, mas ele não permaneceu no erro. Salomão errou, mas Eclesiastes, meus irmãos, eu tenho toda a certeza. É muito difícil nós falar de salvação, quem perdeu, quem não perdeu, porque isso pertence a Deus. Muitos falam: e aquele irmão lá morreu sem Deus. Nós não sabemos, irmãos, se deu tempo dele pedir perdão, se arrepender, se não deu. É muito delicado de falar quem perdeu salvação. Isso não pertence a nós. Isso está nas mãos do Senhor. Mas eu posso falar aqui de grande indício que Salomão, com todo o seu erro, Salomão, ele não perdeu a salvação. Salomão, ele fala, meus irmãos, no livro de Eclesiastes capítulo 12, ele fala que o fim de todos os homens é temer a Deus e guardar o seu mandamento e servi-lo. Então posso falar com toda a convicção, biblicamente, que Salomão se arrependeu do seu erro e voltou o seu coração para Deus. Sabe o que esta nação está precisando? É de se converter e virar o coração para Deus, voltar o coração para o Senhor, voltar a sua vida para Deus, aleluia. Não deixa você ficar andando no erro, no pecado. Volte a sua vida para Deus. Volte o seu coração para o Senhor. Busca Ele de todo o seu coração. Porque Deus é um Deus misericordioso. Ele vai alcançar a tua vida, a tua casa, aleluia. Assim como Deus alcançou Davi, Salomão, Abraão. Assim como Deus, o Senhor Jesus alcançou o primeiro, até mesmo Pedro. Falou: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me ama? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me ama? E Pedro já ficou constrangido. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Se tu me ama, apacenta a minha igreja, as minhas ovelhas. Irmãos, se nós amamos ao Senhor, o primeiro sinal do cristão que ama Cristo, mesmo fraca, a sua vida está enquadrada dentro da palavra de Deus.
O cristão que ama a Cristo, mesmo fraco, se arrastejando, ele está aqui ainda adorando a Deus. Quanto muitos saíram e não voltaram, mesmo com as suas fraquezas, você ainda está aqui adorando, buscando, louvando o nome santo dele, aleluia. Não larga a presença de Deus por nada. Não larga a presença de Deus por o que tem nesta terra. Tudo que tem nesta terra é passageiro. Tudo que há nesta terra vai passar, mas as palavras de Deus não passam. A promessa de Deus está de pé para nossas vidas, aleluia. As promessas de Deus estão de pé para a sua vida, para a minha vida. Você que se encontra aí numa situação, uma luta constante, você sente esta luta, você percebe esta luta, porque não dá vontade de vir para a igreja, não dá vontade de orar, não dá vontade de louvar, não dá vontade de falar de Deus. Você já está ferido, tem uma ferida aberta, mas ainda há tempo de curar esta ferida nesta noite. Há tempo do Senhor curar essa ferida, aleluia. Deixe o Senhor Jesus curar esta ferida que está aberta. Foi uma ferida na alma. Você quer parar com tudo, desistir de tudo. Eu falo para você, aguenta um pouco mais, porque a vitória já está à porta. A promessa não cessou, a promessa está de pé. Aquele que te prometeu, ele não é homem. Aquele que te prometeu não é filho de homem. Aquele que te prometeu foi aquele que morreu na cruz. E a promessa está de pé, aleluia. A promessa não caiu por terra. A promessa ainda está de pé na tua vida. Oh, glória. Isso, meus irmãos, é o mal que nós temos que combater e poucos estão combatendo. Isso é o mal que nós temos que falar e não podemos parar de falar, porque muitos que entrou aqui hoje estão com essa luta. Estão querendo lutar para ter vitória. Tem pessoas aqui nesta noite querendo ser liberto das drogas. Tem pessoas aqui nesta noite, eu falo sem medo nenhum. Tem pessoas aqui querendo ser liberto da bebida alcoólica. Eu falo sem medo de errar. Tem pessoas aqui querendo largar a pornografia. Eu falo aqui sem medo de errar. Mas se você não se revestir de Jesus, se você não buscar a Cristo, aleluia, para a sua vida, a derrota já está à porta. Mas se você reconhecer o seu erro, se você reconhecer que tem que buscar, eu tenho certeza que Cristo nesta noite vai te ajudar a ser um vencedor, aleluia. Quando eu subi aqui, meus irmãos, neste altar, eu já via um mar de imundícia lutando contra o povo. Eu já vi aqui, meus irmãos, nesta noite, pessoa querendo dar o último suspiro. E eu falo para você, meu querido, busca Deus. Senão você não vai vencer a luta. Eu falo para você, minha irmã, busca Deus. Senão não vai haver mudança. Se revista do Senhor sobre a tua vida. Larga o erro não vai te levar em lugar nenhum. O erro vai te afundar cada vez mais. É necessário falar, irmãos. É necessário pregoar a verdade. Conhecerei a verdade vos o libertará. Hoje você sai daqui ouvindo a verdade. Hoje você sai daqui escutando a verdade, aleluia. Porque Cristo, Ele quer te ajudar nesta batalha. Se põe de pé, se põe. Nesta noite feliz, abácia, te cai, de que coisa linda, Jesus. Que coisa gloriosa, meu Pai. Seu amor é real, sua paz
eu marquei. Cante assim, ó. Eu marquei um encontro com Deus neste santo. Cante, igreja, cante. Alegra o coração de Deus nesta noite. Seu amor é real, sua paz eu marquei. Cante assim, ó. Bastar que me toque, Senhor, pra minha alma cansar. Se a noite escura está, aleluia, bastar que me toque. Feche os teus olhos dando glória, glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora de oração, meu Deus, clama o teu Deus, igreja, clama. Nesta hora, meu Deus, de oração, meu Pai, estamos diante de Ti, ó Deus. Sabemos que somos homens pobres, miseráveis, cegos, nu. Tenha de misericórdia, meu Deus, da nossa fraca e pequena pessoa, meu Deus. Tenha de misericórdia da nossa vida, meu Pai. Tenha de misericórdia, meu Deus, tenha de misericórdia. É o Senhor, meu Deus, é o Senhor, meu Pai, que tem operado em nossa fraca e pequena pessoa. É o Senhor, meu Deus, é o Senhor que tem operado em nossa fraca e pequena pessoa, meu Deus. Vem operar cada vez mais, meu Deus, vem operar cada vez mais, meu Pai, porque o Senhor é Deus grande e poderoso. O Senhor é Deus grande e maravilhoso, meu Deus. Olha a tua igreja clamando, Senhor, pedindo a misericórdia. Ai de mim, Senhor, que sou falho. Ai de mim, meu Deus, que eu sou pecador. Ai de mim, meu Deus, ai de mim, Senhor. Ai da tua igreja, meu Pai, eu peço as misericórdias. Clamo pela misericórdia, meu Deus. Eu clamo, eu clamo, eu clamo, eu clamo, Senhor. É o Senhor que vai repreender todos os males agora. Repreenda, meu Deus, a fúria do diabo, meu Deus, que tem lutado contra esta vida. Olha aí o desespero dele, meu Pai. Olha o desespero, meu Pai, olha o desespero do diabo. Queima ele, Jesus, queima. Vai queimando, Senhor, vai queimando. Vai queimando, Senhor, o desespero do inimigo. Vai queimando, Senhor, queima. Queima, Jesus, queima. Vai queimando, Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, toca nesta pessoa agora perturbada, para que ela saia daqui nesta noite sarada dos seus problemas. Repreenda, Senhor, toda a fúria do mal, Senhor, toda a fúria do diabo, meu Deus, que tem lutado contra esta casa, esta vida, Senhor, seja queimada agora. Esse poder das trevas que tem lutado contra este lar, legiões malignas, satânicas, eu te dou uma ordem agora, saia desta vida, saia desta vida, saia, em nome de Jesus, meu Deus, queima ele, Jesus, queima, Senhor, queima toda a afronta do diabo que veio contra esta vida, queima, queima, Jesus, queima, queima,
vai queimando, Jesus, essa fúria satânica contra esta vida agora, meu Deus, este mal, meu Senhor, este mal, que vem de encontro à vida dele, de encontro à vida dela, seja destruída agora, seja queimada agora, em nome de Jesus, meu Deus, toca, Senhor, com bola de fogo na tua igreja, toca com bola de fogo, meu Deus, para queimar o mal, Senhor, para destruir o mal, Senhor. Saia desta vida, saia, espírito imundo, saia, espírito imundo, saia. Você que quer matar esta vida, você que quer acabar com esta vida nas drogas, você que quer acabar com essa vida na cocaína, na heroína, você que quer acabar com essa vida nas prostituição, queima ele, Jesus. Queima ele, Jesus, queima todos os males agora, queima toda afronta agora, saia todo mal, em nome de Jesus. Olha aqui para mim, olha para mim, fala: Senhor Jesus, nesta noite eu creio na minha libertação para a minha vida, a minha casa, a minha família. Eu saio daqui acreditando na minha vitória nesta noite, em nome do Senhor Jesus.